sociedade simples da administração. Quando, por lei ou por contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas pela maioria dos votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Para a formação de maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e se este persistir, decidirá o juiz. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que aprove graças a seu voto. O administrador da sociedade deverá, no exercício de suas funções, deverá ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, feito ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência e contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Aplica-se à atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade. E, pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal solidariamente com a sociedade. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida pelo outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria dos votos. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador, que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo de providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis. Depende do que a maioria dos sócios decidir. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. O administrador, que sem o consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes. E se houver prejuízo, ele também responderá. Fica sujeito a sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário à sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício das funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente a pedido de qualquer sócio. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos ao sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentar-lhe o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Salvo a estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade.